Irmãos, paz seja com todos vocês. Uma pessoa pode ser salva em qualquer igreja? O que você acha? Esse tema é muito relevante, irmãos, porque quando a gente fala em igreja hoje, a gente percebe um fator complicador aí, que é a questão das doutrinas, né, dos ensinos. Quando você compara as doutrinas dos apóstolos da igreja do primeiro século com os ensinos das igrejas hoje, né, com os ensinos que muitas igrejas dão hoje, você vê um distanciamento muito grande mesmo. E à medida que a gente vai chegando nos últimos dias, à medida que a gente vai chegando próximo da volta de Jesus, mais e mais heresias, mais e mais doutrinas falsas vão surgindo, né, das mais descabidas possíveis. Certo? Claro que há algumas igrejas que estão mais próximas da verdade, tá? Estão melhores do que as outras em termos de ensinamento doutrinário. Isso é lógico. Porém, o que acontece muito também, junto com com um pacote de verdades ali, vem também, às vezes, algumas mentiras, algumas falsas doutrinas ali. Também. Isso acontece muito também. Por isso que é importante analisar bem direitinho, né? Porque às vezes a pessoa fica tão entusiasmada com as verdades que algumas igrejas pregam e esquece de que às vezes ali junto com aquelas verdades vem alguma doutrina ali que ele tem que rejeitar. Mas a questão não é essa. A questão é assim, a pessoa ficou o tempo todo em uma certa igreja, tá? Ela se converteu lá, deixou o mundão aí, deixou a vida promíscua. Antes traía a esposa, depois passou a não trair mais. Antes bebia e se prostituía, depois passou a não se prostituir mais. E ali na igrejinha, com toda a sinceridade do coração dele, ele serviu a Deus ali, ele entregou o dízimo, ele contribuiu, ajudou. Pergunta é a seguinte, esse irmão morreu nessa fé, morreu equivocado em algumas doutrinas, errando de forma inconsciente, né, ali naquela igreja. Esse irmão irá se perder? Deus, ele não estará na grande multidão no final, quando Jesus voltar, né, na grande multidão? O que você acha? Sobre esse tema que eu quero falar com vocês, tá? Para começar. Então vamos falar sobre esse tema aqui. Muito bem, quando fala sobre salvação, prezado, é importante a gente apontar 3 momentos da salvação. Quando eu falo em salvação, eu também falo em salvação como justificação. O que seria salvação como justificação? Seria Deus nos salvando da condenação do pecado. Tá? Eu mereço a morte, mas por causa da justificação dele, né? Porque ele me justifica, Jesus Cristo, eu passo a merecer a vida. Vale lembrar que nesse momento aqui da justificação é o momento em que o nome da pessoa é escrito no livro da vida. É o momento que a pessoa se torna um filho ou uma filha de Deus. No momento em que ela é justificada em Deus, tá? Se não acontecesse essa justificação, misericórdia, né? Misericórdia. Quando eu falo em salvação, também eu estou falando de santificação. Aqui eu tenho a salvação como santificação e crescimento espiritual. O que seria essa parte da salvação? Seria Deus nos salvando da influência do pecado. E conhecendo melhor a Deus e a sua verdade. Nessa fase de salvação aqui, é o momento em que a pessoa que ganhou de Cristo uma nova natureza, ela vai se aperfeiçoando, né? O caráter vai se aperfeiçoando e ela vai deixando de lado aí alguns pecados, alguns erros, alguns defeitos de caráter. É nesse momento também que ela vai conhecendo as verdades de Deus, né? As verdades de Deus. Tanto conhecendo a Deus e seu poder, quanto as verdades de Deus. É nesse momento aqui, tá? Então perceba comigo que há uma sequência aí. Primeiro vem a justificação, depois vem a santificação e o crescimento espiritual, né, da pessoa, conhecimento da verdade. E somente depois vem a salvação como glorificação. O que seria a salvação como glorificação? Seria Deus nos salvando do nosso corpo, Deus nos salvando, nos concedendo a imortalidade, né? Eu coloquei aqui, salvando do corpo mortal, isso aí.
Deus nos libertando do nosso corpo mortal, que a Bíblia diz que no final nós vamos ganhar um corpo imortal lá no final, tá? Então vamos aqui, continuando. As pessoas são justificadas por Deus quando passam a crer genuinamente na mensagem do Evangelho. Dos 10, 9 até 11. As pessoas são justificadas a partir do momento em que elas passam a crer genuinamente na mensagem do Evangelho. Eu coloquei genuinamente porque nós, aqui da nossa sociedade, nós temos uma ideia de crer que não é a ideia bíblica. A gente acredita que crer é somente você crer na existência de Deus e de Jesus. Mas, biblicamente falando, crer não é só isso. Crer é você se submeter a Deus e a Jesus em obediência. Isso é crer na Bíblia, tá bom? Então a pessoa passa a crer em Deus e na mensagem de Deus. Biblicamente falando, se ela creu mesmo de coração, ela vai se submeter aí a Deus e a sua verdade. Então vamos lá. Atos capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Verso 10: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 11: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você viu aqui, irmãos? Aqui está a essência do Evangelho, está aqui. Viu aqui, irmãos? Assim que acontece a salvação, tá? Alguém prega o Evangelho e a outra pessoa crê de coração, né? E faz confissão com a sua boca. Você viu aí que fala, todo aquele que nele crê não será confundido. Palavrinha-chave aqui. O coração se crê para a justiça. Para a justiça. Então assim que se dá a salvação. Evangelho e pessoa. Quando o Evangelho entra na pessoa e a pessoa passa a crer genuinamente, de coração, né? Crê em verdade, a partir daquele momento, essa pessoa, pela fé, é justificada perante o Senhor. É justificada e, claro, que como consequência acontecem outras coisas, como a pessoa ganha uma nova natureza, ganha um novo coração, né? Como eu disse, né? Para a pessoa poder passar pelo processo de santificação, ela terá que ganhar uma nova natureza aí, a natureza de Cristo. Coisa maravilhosa, prezado. Glória a Deus. Outro verso que eu quero aqui é Atos 10, 34 e 45. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta é a palavra, vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara. A nós que comemos e vivemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes
que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles alguns dias. Vocês perceberam, irmãos, como que realmente a salvação, né, depende de crer genuinamente no Evangelho. No primeiro texto fala lá, a base da salvação, né, por meio da fé, é crer de todo o coração e fazer confissão. E aqui vem mostrando um exemplo de como isso se dá na prática. Nós estamos aqui falando de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Era um gentio, né, uma pessoa que não pertencia ao povo de Israel. E era temente a Deus. E aí a Bíblia fala no contexto aí que Cornélio, sua família e amigos estava ali ouvindo a mensagem do Evangelho. E quando Pedro começou a falar a mensagem do Evangelho, irmãos, quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, qual que é o plano de Deus por intermédio de Jesus na vida do ser humano, diz que entrou fé na vida, no coração desses homens. E o que aconteceu? Deus derramou o Espírito Santo sobre esses homens do mesmo jeito que tinha dado o Espírito Santo sobre os apóstolos. O que Deus quer dizer com esse ato aí, de dar o Espírito Santo a esses gentios? Que Deus estava purificando um povo para si. Que Deus estava separando os gentios para si. Em outras palavras, esses irmãos aqui que estavam na casa de Cornélio, e Cornélio também, naquele momento ali, irmãos, que o Espírito caiu sobre ele, naquele momento, né, momento de fé que ele creu de coração, é o momento em que ele passa a ser justificado, né? Que ele passa a ser, com a justificação, claro, vem a conversão, vem a nova natureza, em Cristo Jesus aí. Foi justamente nesse momento aí. Mas quando a gente analisa aí a vida de Cornélio, a gente percebe o quê? Que Cornélio, apesar de ser um homem temente a Deus, era um homem que vivia separado das alianças de Deus, vivia separado da verdade. Claro, Cornélio cria em algumas verdades da palavra, cria, mas não na plenitude das verdades. Mas você percebe comigo que tanto Cornélio quanto os seus familiares, né? A Bíblia não diz, mas eu acho que poderia até haver algum pagão ali, algum idólatra, porque nós estamos falando de pagãos, né? Ok, gentios que viviam no paganismo. De repente poderia até ter um idólatra ali no meio da família no meio da família e de amigos de Cornélio. Cornélio não, Cornélio é dito claramente que ele era temente a Deus. Então, Cornélio não era idólatra, mas entre os seus amigos poderia ter algum idólatra. Mas mesmo esses idólatras, mesmo esses pagãos ali, crendo de coração na mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que eles foram salvos, justificados naquele momento ali. Tá? Esse é o princípio da salvação, pesadas. Salvação pela fé. Não é... Alguém pode dizer assim, mas, irmão Fábio, mas o que eles fizeram ali naquele momento para ser justificado? Eles guardaram alguma coisa, eles observaram alguma lei importante, alguma coisa, eles conheciam alguma doutrina? Não, simplesmente eles creram na mensagem do Evangelho e foram salvos ali. Tá? Então o princípio da justificação pela fé, desse tipo de salvação é esse. Ser salvo, ser justificado, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque ele fez. Ele quem? Jesus. Ser salvo não porque eu mereça alguma coisa, mas por causa do merecimento dele, dos méritos dele, Jesus, é que eu sou salvo. Não porque eu fiz alguma coisa por merecer, mas porque essa salvação foi dada de graça a mim. Tem gente que tem dificuldade para entender esse princípio, irmãos. O que é salvação pela fé, por meio da graça? E um exemplo claro está aí. Tá? Vale lembrar, não esqueça, prezado, não esqueça. Cornélio era temente a Deus, mas não cria no Evangelho. Ele não tinha contato ainda, embora ele dá a entender o texto aí que ele ouviu alguma coisa sobre Jesus, mas ele não conhecia plenamente Jesus. Certo? Sem Evangelho não tem salvação na nova aliança, certo? Ok? Então Cornélio, ele não cria no Evangelho.
Aí eu quero falar assim para você, ó, não confundir evangelho com doutrinas. Porque há pessoas que falam assim, mas irmão Fábio, aquela igreja não prega o evangelho verdadeiro. Não ensina o evangelho verdadeiro. Como você acabou de ver, o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas notícias de Jesus. E boas notícias de Jesus não era doutrinas. Boas notícias de Jesus é a mensagem simples que você acabou de ver que Pedro pregou lá na casa de Cornélio. Que é Jesus, a salvação, que Jesus é o único meio de se chegar a Deus. É Ele quem nos justifica, que seremos salvos pela graça, por intermédio dEle. Que Ele nos capacita e faz com que o Espírito Santo desça sobre nós. Que Ele é o único meio, né? Que Ele é o pão que desceu do céu para dar vida a favor dos seres humanos. Que quem o recebe, como é que fala lá? Águas vivas jorra de dentro dele. Que coisa maravilhosa, né? Isso é o evangelho, irmãos. Não confunda evangelho com doutrinas, ensinamentos. Vou dar outro exemplo para vocês. Falando ainda sobre Cornélio. Os judeus. A maioria dos judeus, eles tinham as doutrinas, a verdade. Eles eram os guardadores dos oráculos de Deus ali, até o contexto do Antigo Testamento. E até o contexto de Jesus também, claro. Certo? E conhecia as profecias, as promessas e por aí vai. Rejeitaram o evangelho. Rejeitaram as boas notícias de Jesus. O que aconteceu? Ficaram fora da igreja da Nova Aliança. Essa família do Cornélio aí estavam distante das verdades plenas de Deus. Estava distante das alianças. E não tinha feito nada assim por merecer a justificação. Creu na mensagem do evangelho e foram justificados. Foram purificados por Deus. Você entendeu, irmãos? Você está entendendo? Porque não pode confundir evangelho com doutrinas. Judeus tinham as doutrinas, tinham as verdades, as doutrinas verdadeiras. Rejeitaram o evangelho e ficaram fora. Os gentios não tinham nada. Né? Conhecia a Deus distante, né? Como Jesus fala, comendo as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Mas creu no evangelho e foram salvos, foram purificados por Deus. A salvação por meio da justificação pode acontecer em qualquer igreja, desde que a pessoa mantenha contato com o evangelho. Eu não digo só em qualquer igreja, mas a pessoa pode ser justificada lendo a Bíblia. Porque nos tempos dos apóstolos era necessário saírem homens de Deus, apóstolos, pregando o evangelho. Hoje em dia já não tem mais essa necessidade. O evangelho pode ser pregado você dando uma Bíblia de presente para uma pessoa. O evangelho pode ser pregado ao ouvir um programa de rádio, ao assistir uma pregação na TV. Se bem que eu acho que o evangelho mesmo já foi pregado, né, prezado? Talvez algumas pessoas precisam conhecer as doutrinas, né? Mas o evangelho mesmo já foi pregado. Todo mundo sabe essa mensagem de que Jesus, quem é Jesus e o papel de Jesus aqui na Terra. Aquela mensagem que Jesus falou ali, esse evangelho do reino será pregado, irmãos. Os muçulmanos sabem o evangelho. Os budistas sabem o evangelho. Eles não seguem a Jesus, mas saber e ter o conhecimento do que é o evangelho, eles têm. Lembrando, estou falando do evangelho, não estou falando de doutrinas, tá? Conhecer profecias, conhecer essas coisas mais profundas, não. Mas o evangelho já conhece. Salvação por meio da justificação pode acontecer em qualquer igreja. Como eu disse, qualquer igreja, em qualquer lugar, desde que a pessoa de alguma forma tenha tido contato com o evangelho, com a mensagem do evangelho no coração, tá? Aí você fala assim, irmão Fábio, e o batismo? Irmãos, o batismo é apenas a consequência da pessoa ter sido justificada. Então, assim, primeiro a pessoa crê, faz confissão do nome do Senhor, Deus o purifica, Deus dá uma nova natureza e, como consequência de tudo isso, ele levanta a mão para batizar-se. Tá?
é a consequência. O irmão fala, o batismo salva. Como eu falei, o batismo é apenas a confirmação daquilo que aconteceu no seu interior. Se caso uma pessoa seja justificada, seja purificada por Deus, e de repente não deu tempo dessa pessoa se batizar, com certeza ela estará salva, né? Com certeza Deus vai considerar a salvação dela. Os erros doutrinários são revelados na santificação e crescimento do conhecimento. O que acontece? Aí que está o ponto. O irmão se batizou na igreja, na igrejinha lá, que tem um monte de erro, mas na santificação, à medida que o irmão for se aperfeiçoando, na medida que o irmão for tendo o seu crescimento espiritual, mesmo naquela igrejinha, a mente dele, o coração dele vai sendo aberto a muitas mentiras, a muitos erros. Isso acontece muito, né? Quantas pessoas frequentavam uma igreja e depois saiu daquela igreja e procurou um grupo que tinha um conjunto de doutrinas, doutrinas mais verdadeiras, doutrinas que tinham mais a ver com aquilo que ele cria. Quantas? Muitas pessoas, né, prezados? Muitas. Ah, irmão, eu frequentava a igreja B, mas eu percebi que lá estava ensinando algumas coisas assim, e hoje eu estou na igreja C, porque aqui na igreja C as doutrinas têm mais a ver com aquilo que eu conheço como verdade. O que a pessoa... a essas pessoas, o que está acontecendo? Ela está crescendo, né? Crescendo espiritualmente, crescendo no conhecimento, no processo de santificação, tá? Isso é muito normal. Isso não quer dizer que todos os irmãozinhos que estão lá na igrejinha que ele frequentava estão perdidos, não. Simplesmente que, graças ao Pai das Luzes, a mente e o entendimento desse irmão foi aberto, né? Coisa que ainda não chegou ainda nos seus irmãos que ficaram lá. Por isso que é importante orar por eles, né? Só que alguns filhos de Deus morrem na ignorância doutrinária. Outro dia tinha uma irmã falando para mim, falou, irmão Fábio, lá no Nordeste, lá os irmãos tão fiéis, né? Os irmãos tão fiéis, os irmãos jejuavam, os irmãos oravam mesmo assim a Deus, uma fidelidade tremenda, naquilo que eles conheciam como verdade, uma fidelidade tremenda. Só que a maioria dos irmãos analfabetos, e naquilo que o pastor ensinava ali, eles acreditavam, criam, com sinceridade de coração, irmãos. Será que esses irmãos estarão perdidos no final, por causa dos erros doutrinários que esses irmãos criam? Será? Meus irmãos, isso pode acontecer de várias formas, né? Pode acontecer sim. O irmão, ele é sincero, ele é fiel, ele foi justificado, né? Ele creu em Jesus, creu no Evangelho, foi justificado. De certa forma passou por um tipo de santificação, porque a pessoa bebia, deixou de beber, a pessoa prostituía, deixou de prostituir, a pessoa gastava o dinheiro com jogatina, deixou de fazer isso. De certa forma, isso aí é uma santificação, certo? Então, de certa forma, esse irmão está passando por santificação, mas não conseguiu ter todo o conhecimento da verdade, o conhecimento pleno da verdade. Pode acontecer. Desse modo, irmãos, logo por meio do Evangelho, todos os indivíduos encontram a salvação. Salvação aqui eu quero dizer justificação. Veja bem, todos os indivíduos encontram a salvação, a justificação por meio do Evangelho. Isso quer dizer o quê? Que indiferente da igreja, indiferente da denominação religiosa que a pessoa está, se a pessoa está lendo a Bíblia ali, ela viu a mensagem do Evangelho, se contristou, se arrependeu, se colocou diante de Deus pedindo perdão, ela pode ser justificada ali naquele momento, tá? Ela pode ser purificada, e ela pode ganhar um novo coração em Deus ali naquele momento. Indiferente, irmãos, de religião, tá? Normalmente devemos passar pela justificação, santificação e crescimento espiritual, como você viu. Eu falo normalmente porque às vezes há exceções. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ouviu o Evangelho, mas não tomou a decisão. Por algum motivo não tomou a decisão, mas ali no leito de dor, no leito de morte talvez, acamado de repente, sem ninguém ver ali, só ele e Deus ali, ele pode, ali numa oração, ele com Deus ali, de uma sinceridade ali, e ele pode, de repente,
ser justificado, ser purificado ali, tá? E de repente, e se esse irmão morrer em seguida, essa pessoa morrer em seguida? Essa pessoa não vai passar por santificação, não vai passar por batismo, tá? Mas Deus é que conhece a sinceridade do coração dessa pessoa, certo? O sangue de Jesus será suficientemente capaz de expiar todo o pecado inconsciente daqueles que foram justificados. Que importante. O sangue de Jesus é suficientemente capaz de expiar os pecados de quem passou pela justificação, quem creu no Evangelho. Porque, como diz a Bíblia, quem não creu, não invocou o nome do Senhor, já está condenado, certo? Mas aqueles que invocaram o nome do Senhor, aceitaram o Evangelho, mas inconscientemente creram em algum erro doutrinário, erraram em algum ponto, sem saber. Claro, né, irmãos, quando eu falo assim, claro, né, quando eu falo inconscientemente, eu não estou falando daquelas pessoas que se recusam a buscar a verdade, porque esse é um ponto interessante. Aí a gente está falando de pessoas que não são sinceras, ok? Pessoas que não estão nem aí. Meu pastor ensinou assim mesmo, eu não quero nem saber. Eu estou aqui na minha igreja aqui, tá bom demais, eu tenho uma comunidade tão boa aqui. E essa pessoa não está nem aí, tá? Não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando daquela pessoa que, na sinceridade do coração dela, estava lá na igrejinha F lá, né? Igrejinha F. E certinho lá, naquilo que ele conhecia como verdade, ele estava se esforçando ali. É dessas pessoas que eu estou falando, tá, irmãos? O sangue de Jesus será suficientemente poderoso para expiar suas culpas inconscientes. Tá. Assim, na grande multidão haverá irmãos de várias denominações. Antes de passar para esse ponto, é a mesma coisa. Você tem um filho pequeno, aí você fala: filho, me faz um desenho realista aí para mim, tá? Me faz um desenho realista da nossa família. Aí o menino vai lá, desenha mamãe, papai, né? Coloca uns pontinhos lá, uns tracinhos, vem um desenho tudo mal feito. Uma criança. Você vai olhar pro desenho e vai falar: por que você não fez perfeito? Por que você esqueceu a boca? Olha, seu burro, eu vou te rejeitar agora nesse momento, né? Digamos assim. Porque você não fez bem feito. Não, não é isso, né? Você vai levar em conta a capacidade do menino, a idade dele, certo? Você vai levar no seu julgamento, você vai levar em conta vários fatores ali. A capacidade. Agora você vai ficar triste, é claro, se seu filho for maior de idade e for um desenhista e ele fazer uma coisa relaxada para você. Aí não, porque nesse caso o seu filho teria a capacidade de fazer algo melhor e não fez, né? Aí sim. Irmão, você já viu aquela passagem que diz assim? Tem uma passagem que fala: a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. É mais ou menos assim. Eu gosto de usar como exemplo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. A Arca da Aliança entrou na casa dos filisteus, né, na terra dos filisteus. Os filisteus tocaram na arca, olharam a arca e não aconteceu nada. Quando a Arca da Aliança entrou no povo de Deus, alguém tocou na arca e morreu na hora. Por quê? A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem pouco é dado, pouco é cobrado. Tá? Bendito seja o nome do nosso Deus, louvado seja Ele. Assim, na grande multidão haverá irmãos de várias denominações religiosas. Com certeza, haverá irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da Igreja Mundial, irmãos da Católica Romana, irmãos de várias denominações religiosas. Gosto de usar como exemplo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos o povo de Deus ali como os guardadores dos oráculos de Deus, mas o favor de Deus chegou na casa de Serepta, a viúva. O favor de Deus chegou com Naamã, chegou com Nabucodonosor. Deus alcançou Nabucodonosor. O rei Ciro, que Deus chama ainda de meu ungido, né? Rei Ciro, que é um pagão. Isso foram pessoas, irmãos, que não tiveram contato com a verdade plena, mas
que diante da verdade que eles tiveram, diante da luz que eles tiveram, eles foram fiéis e Deus os salvou. E esses irmãos, eu creio sinceramente que eles estarão lá no final, lá na grande multidão. Já imaginou? Alguns judeus falando, olha, mas o que Naamã está fazendo aqui? Naamã, ele entrou com seu rei lá no templo pagão lá. Tá? O que essa viúva de Serepta está aqui? Ela não usava as roupas típicas do povo de Israel. Tá? Imagina, irmãos. Então assim, como eu estou falando, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso na sua forma de julgar, na sua forma de ver as coisas. Nota, é preciso deixar a tentação da presunção e do exclusivismo de lado. Então, irmãos, o que acontece? Alguns irmãos, eles têm mais conhecimentos doutrinários, conhecimento da verdade, que outros irmãos. E por isso eles são tentados a achar que, por eles terem um conhecimento maior assim, são tentados a achar que eles sim irão passar pela glorificação. E os outros não, né? E os outros estarão perdidos porque não fizeram parte da igreja deles. Olha só, irmãos. Que prepotência, né? Só que tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes os juízos de Deus não são no padrão do juízo dos homens. Porque Deus leva em conta em seu juízo coisas que nós não levamos, né? Por exemplo, imagina se você fosse um judeu, no contexto lá de Cornélio, você acreditaria que Deus ia deixar a salvação, ia deixar de dar a salvação para o povo judeu, que guardava a lei, tudo bonitinho ali e tal, que ia para o templo, para dar para um grupo de povo, um grupo de pessoas ali na casa de Cornélio, gentil, que nem guardava os mandamentos, guardava. Você acreditava? Jamais, né, irmãos? Então assim, claro que eu estou falando de salvação como justificação, mas isso vale também para a glorificação também. E mais, irmão, o mesmo rigor e a mesma severidade que nós usamos para julgar os nossos irmãozinhos que às vezes não tem tanto conhecimento assim da palavra, será com esse mesmo rigor e essa mesma severidade que Deus vai nos julgar, né? Com a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. E já pensou o quanto de gente que vai ser reprovada no dia final? Olha, eu guardei tudo, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Assim. Aí, e esse pontinho aqui, e esse pontinho ali, e esse pontinho aqui, tá fora. Tá? Porque você tá julgando o seu irmão com essa régua aí. Você tá julgando o seu irmão com esse rigor aí, com essa severidade, então Jesus vai falar, eu vou te julgar também com o mesmo rigor e severidade, tá fora. Por isso que a gente vai ter tantas surpresas, né, irmãos? Tantas surpresas. Pessoas que estão certos, né? Que são a última coca do deserto, que são a última bolacha do pacote, poderão ficar fora. Interessante. E talvez a ralé, né? Pessoas que ninguém dá nada, né? Talvez poderão estar lá no dia final, lá na grande multidão, cantando o hino da vitória, né? Mais comedimento, mais humildade ao tratar desses temas. Até o próximo estudo. Deus abençoe.